A Pokédex de Kalos é uma das menores que temos em Pokémon, mas isso não significa que falte ótimos Pokémon aquáticos na região. Por isso, hoje vamos tentar zerar Pokémon Y só usando tipo água. As regras são bem simples, eu só posso usar Pokémon de água em batalha. Não posso usar itens de cura, com exceção dos segurados, e também não é permitido o uso de cheats. Então agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Começando, eu dou o nome do nosso personagem em homenagem ao segundo Hokage, Tobirama. E como inicial eu pego obviamente o Froakie, que eu dou o nome de Jiraiya. Na nossa primeira batalha, o Froakie derrota facilmente o Fênix da Shauna. Nessa hora eu não sabia, mas isso ia falar muito sobre o jogo. Realmente. Nessa Santa Luna eu vou atrás do nosso primeiro companheiro, que é o Azurill. Ele ainda não é um Pokémon do tipo água, mas eu vou guardar até ele evoluir. E ele demora bastante para ficar na Pokébola, mas conseguimos capturá-lo. E eu dou o nome de Sansão, em homenagem ao coelho da Mônica. E apesar do nome horrível que eu dei pra esse bicho, ele vai impressionar. Se vocês estão esperando que o Greninja vai ser o Pokémon que vai brilhar aqui, fica até o final do vídeo, porque esse bichinho aqui vai impressionar. Já nos arredores da cidade de Santa Luna eu busco por mais um membro pro time. Eu capturo o Psyduck, que fica com o nome de Donald, mas ele não vai ficar muito tempo no time. E assim vamos enfrentar o primeiro ginásio. Viola começa com Surskit, que é derrotado muito facilmente pelo nosso sapo ninja. Agora Viola envia Sophie Villain. Com alguns Water Pulse, deixamos a vida dela no vermelho. A Viola até usa uma poção para tentar algo, mas Frog não dá chance para borboleta, fazendo assim que conquistemos nossa primeira insígnia. Após essa batalha nada difícil, nosso Frog evolui para um Frogger. E saindo do ginásio, vamos de encontro com a Alexa para pegar um X-Pecheur e nos poupar de ficar treinando igual idiota. Chego no laboratório do professor Sycamore e ele nos desafia por uma batalha. E no final dessa batalha, o professor nos deixa escolher um dos iniciais de canto. E obviamente eu pego Squirtle e eu dou o nome de Rafael, em homenagem às tartarugas ninjas. Eu normalmente não uso o Squirtle quando jogo em canto. E aqui em Kalos, não vai ser aqui que as coisas vão ser muito diferentes. Agora indo pra Campeão eu encontro o Cherno e, como sempre, eu não vou narrar todas as batalhas que a gente tem contra o rival. Porque aqui em Kalos a gente tem 4 rivais que, somando eles, não dá um útil, cara. É isso, então só bora. Depois de um tempo, Rafael, nosso Squirtle, evolui para um belíssimo Wartortle. Sério, cara, que Pokémon bonito. Bonito demais. Nós passamos pela Rota 7 e por lá capturamos um Ducklet, que eu dou o nome de Yoga em homenagem aos Cavaleiros do Zodíaco. Após isso, nós atravessamos a Connecting Cave e chegamos na Rota 8. Damos um oi para os assistentes do professor e nosso Marill evolui. Sei lá, cara, eu simplesmente perdi a gravação do Azurill evoluindo, então fica com essa encenação bacana que eu fiz para ilustrar a evolução dele. A gente não chegou direito nem no segundo ginásio e já estamos praticamente com o time completo. Pra vocês verem como que Kalos tem muito Pokémon aquático interessante. Mas sem mais enrolação, vamos enfrentar o segundo ginásio. Grant inicia a batalha com a Moura e o Emil Azumarill. A Moura já começa paralisando o nosso coelho, mas nosso Pokémon não se intimida e derruba facilmente o Pokémon fóssil. Segundo Pokémon de Grant, Tyrant entra e eu não sei porque acabo enviando o Wartortle e pra piorar as coisas eu pego 2 Flints por conta do bite do Tyrant. Então eu envio o Azumarill, que mostra que não devia ter retirado ele, e com 2 golpes derrubo o Mini T-Rex, fazendo assim que conquistemos nossa segunda insígnia. Continuamos agora rumo a Geosent. Enfrentamos alguns membros da equipe Flare no meio de uma petra muito estranha e chegando na cidade nós damos de cara com a Corina, líder do terceiro ginásio. E como nós não temos quase 1 minuto, ela nos desafia para uma batalha. E iniciou a batalha com a Arturo e a Corina com o Lucario. Os golpes da nossa tartaruga não são tão fortes, mas o Lucario também nos mostra uma grande ameaça e acaba sendo derrubado rapidamente. E assim derrotamos Corina. Não, pera. O segundo Lucario até consegue diminuir um pouco mais a vida do nosso Arturo, mas cai facilmente também. E agora sim, derrotamos a Corina. Chegando em Sherlock City, nós enfrentamos a Serena. E depois de ter um pouco de trabalho com esse bicho horroroso dela, vamos enfrentar a Corina novamente. Corina inicia o combate com Mienfoo e eu com Ducklet. O Cisne não dá nenhuma chance para o adversário e o derruba rapidamente. Machoke agora entra em campo. Ducklet tira metade da vida do Machoke, que usa um Rock Tomb e tira muita vida do nosso Cisne. Eu até tento revidar, mas por conta da velocidade reduzida, acabamos sendo derrotados. Envio o Psyduck, que com Confusion deixa Machoke confuso, que acaba caindo por bater em si próprio. O último Pokémon de Corina entra em campo, Hawlucha.
Hawlucha é extremamente agressivo com o nosso Pokémon e derruba ele rapidamente. Resolve então colocar Azumarill, que vinga seu companheiro, derrubando Hawlucha com um só golpe. Assim, conquistamos mais uma insígnia. Depois de ganhar do ginásio, nós voltamos pra Torre sei lá do que e vamos direto falar com a Korrina lá em cima pra pegarmos nosso Mega Ring. Que demais! Aqui a gente tem uma batalha obrigatória usando o Lucario que a Korrina dá pra gente, então ela não vale pro desafio, beleza? E antes de sair da cidade, a Serena nos para e nos presenteia com HM Surf, que é muito bom visto que temos um time inteiro de Pokémon de água. E saindo ali pela Rota 12, um cara aleatório nos dá um Lapras, que eu dou o nome de Ness em homenagem ao monstro do Lago Ness. E nessa mesma rota eu procuro pro Wingull e o capturo. Eu dou o nome de Bocão em homenagem ao Wingull que eu usei em um desafio que eu nunca postei aqui. Quem sabe um dia, né? Eu realmente queria usar o Ducklett aqui, cara, mas ele tava muito ruinzinho no time. Então a gente vai ter que se contentar com o Eagle, que honestamente eu gosto bastante dele. Eu vou rumo à cidade de Colmarine, lá eu pego a Good Road. E com ela em mãos, eu volto todo o caminho até lá a cidade do terceiro ginásio, lá pela prainha. No meio do caminho, nosso Arturo evolui pro Blastoise e o Frogadier pra Greninja, deixando o nosso time bem mais forte. Agora na prainha, acho o nosso próximo membro do time, que é o Chinchou. Eu capturo e dou o nome dele de Kaminari, em homenagem ao personagem de Boku no Hero. Eu acredito que muita gente não bote fé no Lanturn. Mas pra quem viu o Kingler no desafio do Ash que eu postei e também o Scraft no desafio de Halloween no Pokémon Black, cara, o Lanturn vai ser basicamente igual eles. Inclusive, vou deixar esses desafios nos comentários. Depois disso, nós pegamos um trem e encontramos novamente a Serena. Antes de seguir pro próximo ginásio, eu resolvo dar uma treinada. Afinal, o próximo desafio é o ginásio do tipo planta. Nesse treino, nosso Wingull evolui para Pelipper e o Chinchou para Lanturn. E agora, podemos seguir para o nosso desafio. Ramos inicia com Jumpluff e eu começo com Pelipper. Logo de cara eu dou um Fly deixando o Jumpluff no vermelho. Ele se cura, mas depois de mais 2 golpes cai. Ramos agora coloca Golgoat em batalha e ele cai facilmente para o nosso fiel Pelicano. E por fim, Whipping Bell não tem nem tempo de biscar e cai para um golpe também. Faleceu. Assim conseguimos nossa quarta insígnia. Depois disso nós resolvemos umas tretas da Team Flare e voltamos para Lumioso para enfrentar o próximo ginásio, que é do tipo elétrico. E para falar a verdade, ficou com um pouco de receio de enfrentar ele, mas bora lá ver o que vai dar. A batalha se inicia entre Emolga e Lanturn. Dou alguns Charge Beam com a esperança de aumentar nosso ataque. A gente consegue isso, mas Emolga se cura. Ele aguenta bem nossos ataques, mas Lanturn se mostra superior a derrotando dessa vez. Heliolisk entra em campo. Tenta usar o Surf, mas por conta da habilidade de Tri-Skin do Heliolisk não acontece nada. Mas eu resolvo manter o Lanturn por conta dos buffs que ele teve durante a partida. E ele faz um ótimo trabalho deixando o Pokémon do Clement no limite de vida. Ele cai, mas deixa de bandeja a vitória para o nosso Lapras. Agora Magneton entra só para dar um oi e ir embora. Assim, conquistamos mais uma insígnia. Logo após isso eu encontro o Professor Sakamore e um cara com cabelo estranhamente esquisito. Coisa horrorosa! E depois encontramos de novo nossos rivais. Porra, de novo! Seguindo próximo dali, nós capturamos mais um membro para a equipe, agora o glorioso Quagsire. E eu dou o nome dele de Toph, em homenagem ao personagem de Avatar. No mesmo lugar eu uso nossa vara para pegar o último membro da equipe, o sapo Poliwhirl. E eu dou o nome de Misty, acho que a homenagem é meio óbvia aqui, né? Como eu falei, gente, aqui em Kalos a gente tem muito Pokémon aquático para fazer time muito diversificado. Mas eu prometo, eu juro que esse aqui é o time definitivo, beleza? Então, vamos lá enfrentar mais um ginásio, bora! Valéria começa a partida com uma Willy e eu envio o Lanturn. Começo dando Converse Ray, o qual nos ajuda a derrubar mais facilmente a Mawile. Mr. Mime entra em campo e usa um Light Screen, que acaba diminuindo o dano do nosso Surf. Então eu resolvo seguir a mesma estratégia de antes. Uso o Converse Ray, que garante mais uma vez nossa vitória contra o Pokémon oponente. Agora, o último Pokémon, Sylveon. A Evolution entra e recebe o dano bruto do nosso Lanturn, mas ela lança um golpe mais forte que o nosso e acaba derrubando o nosso querido peixe de uma vez. Pelipper agora entra em campo. Pelicano voa aos ares e derruba logo em seguida a Sylveon em um golpe só, trazendo assim nossa sexta insígnia de ginásio. Resolvemos mais umas tretas com a equipe vilã e o próximo... O quê? O que tá escrito aqui? E próximo a Dendomayotal, conseguimos uma Water Stone e assim podemos evoluir nosso sapo para um sapo bombado. Bora! Hora do show, porra!
Nós passamos por uma cidade com neve, andamos em cima de um mamute gigante e finalmente chegamos em Anistar e encontramos novamente nossa rival. De novo! Eu falo pra vocês que esses rivais aqui parecem a Jota, cara, aparecem em todo canto. Mas enfim, vamos lá enfrentar mais um ginásio. A líder de ginásio começa com o Sigilyph e eu envio o nosso herói da Wei. Essa coisa esquisita até levanta um light screen, mas inevitavelmente cai pro nosso Lanturn. Slowking que entra e dá um Meowth. Então o Lanturn se apressa antes de adormecer e derruba o Pokémon psíquico. Resolvo retornar a Lanturn para abrir espaço pro nosso Greninja. Olympia envia Meowth que cai rapidamente pro nosso querido sapo. Esse sapo aqui até que é bem útil pra gente. Agora chegamos no laboratório do Lysandre, líder da equipe Flare, e partimos para a primeira batalha contra ele. Ele inicia com Mienfoo que vira pó contra nossa Azumarill. Gyarados entra e tem o mesmo destino contra o nosso Lanturn. Murkrow cai facilmente pro Lanturn também. Agora é a vez do último Pokémon de Lysandre. Pyroar entra e é mais rápido que o Lanturn, derrubando assim o nosso Pokémon. Greninja então sai pra batalha e derruba o Leão de Fogo com 2 golpes. Depois disso nós ouvimos uma história triste e vamos atrás da Team Flare. E cara, aqui é praticamente a mesma batalha que a gente teve na anterior. Só muda que o Lysandre evoluiu uns Pokémon deles, então bora continuar com a história, vai? Continuando, a gente encontra nossos rivais e mais membros da Team Flare. E despertamos um fucking Pokémon que pode acabar com toda a vida. E em seguida capturamos ele. Após todo esse rolê, o Lysandre aparece com uns robôs e um óculos muito estranho pra batalhar novamente com a gente. Aqui a gente tem mais uma batalha contra o Lysandre e honestamente, cara, eu acho isso tudo muito broxante. É praticamente 3 batalhas contra ele seguidas, assim, seguidoras. Não dá pra você sentir o impacto, a ameaça direito dele, porque assim, é tudo seguido, você não respira, você não consegue ver o desenvolvimento do time dele. E a gente finaliza ele muito facilmente. Vamos continuar a jornada, né? E depois de toda essa treta, uma arma dispara um troço pro espaço que volta pra terra e abre um cu enorme nela. Agora vamos rumar para o Raytown e encontramos o professor Sycamore e ele nos desafia por mais uma batalha. Que merda, hein? O Sycamore começa com o Venusaur e eu com o Pelicano. Dou um fly no sapo de flor que aguenta nosso ataque. Em segundo ele se cura, mas isso não é o bastante e nosso Pokémon derruba ele. Contra o Blastoise eu resolvo enfiar o nosso Lanturn, que com Thunderbolt paralisa a tartaruga do professor e com mais um ataque derruba ela. Charizard entra, mas não é nada pro nosso peixe elétrico da Wei. E agora a gente tem uma série de batalhas contra os nossos rivais. Depois de todas essas batalhas desnecessárias, a gente encontra o próximo líder numa floresta. E bom, vamos enfrentar ele, né? O Freak lança o Abomasnow e eu começo com o Poliwrath. Eu elevo o ataque do nosso Sabo com o Buckup, enquanto o Abomasnow nos golpeia fortemente. Mas em seguida, nosso Sabo derruba o Gigante das Neves. Cryogonal entra em campo. Poliwrath manda um Perk Break, mas o Cryogonal é mais rápido e derruba nosso Pokémon antes. Coloca então o Greninja que com o Smackdown tira quase toda a vida do Floco de Neve, porém saindo com uma confusão. E por conta disso eu resolvo trocar e colocar nossa Azumarill que também fica confuso. Então resolvo trocar novamente nosso Pokémon. E felizmente fiz na hora certa, pois nosso Greninja pega um Flash Cannon que poderia ser fatal pro nosso Sansão. E assim com alguns golpes ele derruba o Pokémon de Freak. Agora o último Pokémon do líder, Avalugg. Começa usando um Rock Smash na tentativa de diminuir a defesa dele. E felizmente conseguimos, mas Greninja acaba sendo derrubado. Lanturn entra e não se intimida com um bloco de gelo gigante, derrubando ele facilmente, trazendo para nós a última insígnia de ginásio. Seguimos a caminho da Victor Road e encontramos nosso rival novamente para uma última batalha. E eu juro que eu queria narrar essa partida, mas todos os Pokémon da Serena acabam caindo em 1 e 2 ataques. É isso, né? Empolgante. Chegamos na Elite dos 4. Essa é a membra do Elite dos 4 do tipo fogo. E nós temos um time de água. Então, esse é um belo momento para pedir para você deixar um like no vídeo. Oxe, mas já acabou? De novo isso, cara? Tá, vai, vamos nessa, vamos nessa. O X-Tron começa com o Pokémon chave que corre pra uma porta diante do nosso Quagsire. Arregou. Probopez entra, ele até aguenta um ataque nosso por conta do Study, mas cai logo em seguida. Agora é a vez de Air-Slash. Nosso Quag manda um Earthquake, mas a espada bloqueia. Porém Toff não deixaria isso barato, derrubando a espada logo em seguida. E agora é a vez de Scizor. Toff manda o seu terremoto, porém Scizor é mais rápido e derruba o nosso Pokémon.
Poliwrath entra no seu lugar e com 2 poderosos golpes derruba o Caesar, fazendo que passemos por mais um Elite. Draza lança outra Gauge e eu começo com o Kai'Sar que arrebenta o Pokémon Dragão em um golpe. Agora eu resolvo colocar Azumarill que derruba a Altara e o Noivern. Porém, esse último conseguiu nos deixar bem debilitados. E o Digimon Dragão entra em campo. O Azumarill lança o Perov que tira praticamente toda a vida do adversário. Mas Druddigon nos derruba logo em seguida. Todavia, nosso Sansou deixou praticamente o trabalho feito. E o Greninja entra apenas para finalizar. E assim, passamos por mais um Elite. Chegamos para o último Elite Four. Chegou a hora de mostrar quem é o treinador de Pokémon aquático mais forte. Seabolt começa com Cloudstar e o Lanturn. Começa dando um Charge Beam que aumenta nosso Special Attack. O Pokémon adversário nos golpeia, porém isso não nos causa grande dano e logo em seguida derrubamos ele. Gyarados entra e tenta nos intimidar, mas Lanturn está focado e derruba ele em um golpe apenas. Barbaraco entra e eu troco para o nosso Azumarill que não dá chance alguma para ele. E para finalizar, Lanturn vs Star, o Pokémon que me causou problemas no desafio do Firehead. Mesmo a Estrela do Mar aumentando a Special Defesa, nós destruímos ela com Thunderbolt, passando assim pelo último Elite dos 4. Seguimos para a batalha contra a grande campeão de Kalos. Dianta começa com Hawlucha e eu lanço o Pelipper. O Pokémon lutador nos deixa envenenados e resiste com pouquíssima vida ao nosso golpe. Eu cometo o erro de ficar insistindo no Fly, e com isso nossa vida vai culminando e isso quase custa a batalha. O nosso Pelicano consegue derrubar Hawlucha, mas sucumbe ao envenenamento. Dianta agora lança Tyrantrum e eu envio Quag. Conseguimos tirar uma boa vida dele e ele da nossa. Resolvo então colocá-lo para dormir e enviar o nosso Azumarill que não dá chance alguma pro T-Rex. Aurorus em campo. Poliwrath então entra e com Brick Break derruba o Pokémon pré-histórico. Agora é a vez de Gourgesh entrar e eu mando o nosso Lanturn que com alguns Ice Beams não dá chance alguma pro adversário. E Goodra tem o mesmo destino do companheiro. E agora o último Pokémon de Dianta. Eu fico indeciso em quem mandar pra batalha, mas resolvo manter o Azumarill. Então Gardevoir Mega evolui e nos dá um Thunderbolt fortíssimo. Mas Azumarill revida e derruba o Mega Pokémon em apenas um ataque, fazendo assim que sejamos os grandes campeões da Liga Kalos. Então é isso, galera. Esse com certeza foi um dos desafios mais fáceis que eu já fiz. Mas enfim, não esquece de deixar um likezinho que fortalece demais. E eu vejo vocês na próxima. Beijo, falou e tchau. Bora! Hora do show, porra!